Olá, meu amigo, minha amiga. O meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, no texto do Evangelho sugerido pelo calendário litúrgico da Igreja Católica, nós temos então o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 30. Hoje nós perceberemos de novo que Jesus continua falando para a multidão. E no mesmo tempo, o objetivo de Jesus é transmitir para os discípulos aquilo que eles farão depois da sua partida, ou seja, depois que os discípulos assumirem também essa responsabilidade de continuar e de se comprometer com a vivência da boa notícia ou do evangelho e também com o anúncio. A preocupação ou objetivo também da missão é organizar a comunidade, é instruir a comunidade, é preparar a comunidade para aquilo que eles encontrarão diante do anúncio. É importante nós percebermos aqui que o tempo em que nós falamos do evangelho, o texto, enquanto texto, nós estamos em um momento depois daquilo que Jesus havia anunciado ou partilhado com os seus discípulos. E teologicamente, e é importante isso para nós sabermos, que nós podemos aqui desdobrar o texto de hoje e os outros textos também em três tempos, que é o tempo em que Jesus falou, é o tempo em que o evangelista escreveu, ou a comunidade escreveu, e no mesmo tempo, o nosso tempo. Então é importante nós percebermos que todas as vezes em que nós vamos ler um texto bíblico, ou um texto da Bíblia, seja do Novo Testamento, seja do Antigo Testamento, nós temos que fazer este movimento ou este desdobramento do texto. O texto, quando ele começou a ser falado, porque o texto ele não se origina a partir do momento que ele é escrito. Porque antes que ele fosse escrito, a maior parte dos textos, dos livros, das escritas bíblicas, muitos deles e delas já existiam antes na tradição oral. Um texto escrito, ele começa a ganhar corpo, assim, com letras, com palavras escritas, a partir mais ou menos do ano 800 antes de Cristo. E o primeiro livro a ser escrito da Bíblia é o profeta Amós. E no mesmo tempo, isso vale para o ensinamento de Jesus. Nós temos o ensinamento quando Jesus falava, quando ele falou, e no mesmo tempo, quando o escritor do Evangelho, ou a escritora, ou a comunidade, nós não sabemos, na verdade. Nem os grandes biblistas que se debruçam em cima dos textos dos evangelhos conseguem encontrar um autor, uma autora somente. Isso é importante nós percebermos a coletividade da comunidade, já que o anúncio também ele é para ser vivido em comunidade. Fica mais fácil, meus irmãos e irmãs, quando nós nos adentramos nestas palavras e no mesmo tempo nesses escritos, percebendo que a fé cristã ganha textura, ganha substancialidade, podemos dizer assim, na comunidade. A fé cristã, ela nunca está fora da comunidade. Por isso que até mesmo hoje a igreja, quando fala de sacramentos, e aí seria importante nós lermos ou estudarmos sobre a teologia dos sacramentos, ela sempre enfatiza, ela sempre valoriza o valor da comunidade. E também quem celebra, ou quem está ali, se utiliza até o termo dando o sacramento, ou partilhando os sacramentos, não é o celebrante, mas é a comunidade. É a comunidade cristã que participa junto com quem preside, e aí sim se forma sacramento. Porque o sacramento ele não é algo individual para o cristão ou para a cristã. Ele não é algo
para se viver sozinho ou sozinha. O sacramento, ou a fé cristã, é para viver comunitariamente. Então, nós leremos o Evangelho de hoje, o texto, nesse dia 24 de julho, e aí nós continuaremos com a nossa reflexão. Lembremos que nós estamos no capítulo 13. No capítulo 13 são 7 parábolas, e hoje nós estamos continuando com aquilo que nós já estamos ouvindo nesses últimos dias sobre o texto ou o Evangelho de Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Como é importante nós adentrarmos assim no contexto para nós sabermos como que esse pequeno texto, e no mesmo tempo grandioso em hermenêutica, em exegese, em estudo, para nós compreendermos esta realidade humana que está ali embutida no trigo e no joio. E no mesmo tempo na palavra inimigo, maligno. É importante nós compreendermos o contexto. Sem o contexto, podemos dizer assim que um estudo bíblico de toda a Bíblia passa a ser apenas um anúncio moralizante e até mesmo destrutivo. E a pior coisa que nós poderíamos fazer é usar da igreja, usar do púlpito e usar até mesmo da Bíblia, do livro sagrado, que nós chamamos então, para mostrar que existem pessoas e pessoas. Ou seja, utilizar a palavra para dividir. E nós sabemos que Jesus não divide. Ele não causou divisões. Quando se diz até mesmo no texto bíblico dessas questões de dificuldades de compreensão, e que Jesus vai dizer que eu não vim trazer a paz, não é que Jesus veio propor a guerra ou veio impor a guerra. A questão é que existem aqueles que não entenderam ou não compreenderam ou, no mesmo tempo, não vão aceitar a missão de Jesus. Isso, para nós, não é nenhum mistério percebermos que toda a vida de Jesus foi pautada por perseguições. Do início ao fim da vida de Jesus, do início ao fim da vida biológica de Jesus, ele precisou várias vezes fugir. Lembremos que nem bem ele havia nascido, ele já tem que fugir. Foge com a sua família, José e Maria, para o Egito, porque o rei Herodes não suporta a mensagem de saber que nasce alguém que poderia tomar o trono dele, mas esse não era o desejo de Jesus. Jesus nunca almejou o trono ou a cadeira do rei Herodes, e muito menos nunca almejou a cadeira do Pôncio Pilatos. Jesus muito menos queria a cadeira do mestre lá na sinagoga. Jesus também não quis a cadeira principal central do sinédrio
onde se julgava e condenava as pessoas. Jesus também não quis a cadeira ou a cátedra do templo, onde o sumo sacerdote dizia o que era para fazer sobre a questão dos sacrifícios. Meus amigos e amigas, Jesus decidiu apenas pela humildade, apenas pela simplicidade. E aqui nós temos que entender que humildade e simplicidade não tem nada a ver com humilhação. Porque nós podemos encontrar, e encontramos sem dúvidas, propagadores daqueles que dizem que nós temos que nos humilhar. Não. Jesus não humilhou ninguém e, no mesmo tempo, não aceita humilhação. Porque ele sabe que humilhar-nos e também humilhar os outros não condiz com o ensinamento de Jesus. Jesus, todas as vezes que tentaram humilhá-lo, ele teve a capacidade, a coragem de dizer: por que me humilhas? Ou seja, por que me bates? E nós, discípulos e discípulos de Jesus, se nós assim nos identificamos, nós também temos que assumir essa responsabilidade e perceber que o joio e o trigo, eles existem e conflituam dentro de nós mesmos. Não existem duas realidades, o homem bom e o homem má. Nós podemos estar emaranhados nestas realidades. Não é o dualismo, mas faz parte da nossa humanidade. Vejamos, meus amigos e amigas, quantas vezes nós também, que se dizemos cristãos e cristãs, desejamos que uma pessoa que fez algo na sociedade, que ela pague até o último centavo, como se utiliza essas expressões. E nós não percebemos que, no lugar daquela pessoa que cometeu este equívoco, podemos dizer assim, este equívoco, pode ser eu, pode ser você, pode ser nós. Então, o joio e o trigo são as sombras e as luzes que conflituam dentro de nós mesmos. E ainda mais hoje, quando nós começamos a entender com áreas que estudam a nossa mente, que estudam a psique humana. Porque se isso não fosse importante para nós entendermos também as nossas sombras e as nossas luzes, seria inútil estudar até mesmo a área da psicologia da religião, que se estuda na formação teológica. Todo o contexto, toda a formação de teologia, nós também estudamos psicologia da religião, sociologia da religião, filosofia da religião, antropologia da religião, e assim vai, para nós entendermos o ser humano. Senão, nós vamos ficar presos no moralismo e aí nós começamos a dividir na sociedade. Este é bom, este é mau. Isto é péssimo. Jesus mesmo, nós percebemos na parábola, quando os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre ou Senhor, queres que arranquemos o joio? Veja, eles, os discípulos, que aqui vai dizer, os empregados são os discípulos, eles ainda não entenderam qual é a missão de Jesus e qual é a missão deles. Porque quando eles perguntam se eles poderiam arrancar o joio, é que eles ainda estão possuídos pelo espírito da lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Jesus, meus amigos e amigas, e nós já lemos alguns dias atrás, quando nós refletíamos sobre o capítulo 5º, 6º e 7º do Evangelho de Mateus, que fala das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, Jesus veio para superar a lei do talião. Porque na lei do talião, olho por olho e dente por dente, um dia nós condenamos, no outro dia nós somos condenados. Num dia nós apedrejamos, no outro dia nós somos apedrejados. Na lei do talião, ninguém está isento de um dia apedrejar e no outro dia de ser apedrejado. Num dia matar e no outro dia ser morto. Lembremos aqui, meus amigos e amigas, que até quando fala de inimigos, provavelmente são os fariseus, os doutores da lei, que não vão deixar Jesus. E no ano 80, 90, quando o texto foi escrito, o texto do Evangelho, eles não vão deixar de perseguir os seguidores e seguidoras de Jesus. Lembremos aqui que esse inimigo que percebe, que faz falsas mensagens, hoje mesmo, as fake news, são pessoas que se dizem cristãos e cristãs, escrevem fake news, e que podem matar as outras pessoas,
Vejamos como que há essa contraposição, como que há esta ainda falta muitas vezes de humanidade e imaturidade, não dessas pessoas, de todos nós, da humanidade que ainda precisa crescer, que temos que crescer. Então, meus amigos, amigas, é importante percebermos que, quando fala de inimigo, lembremos que o próprio Paulo apóstolo, antes de ser Paulo e apóstolo, ele foi um fariseu, um doutor da lei. Ele também persegue, ele também ameaça, ele também prende, ele também tortura e ele também mata. É só nós vermos a história que eu já comentei algumas vezes do Estevão, lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 6, 7. Nós vamos ver que Paulo, ele está segurando as roupas de Estevão enquanto Estevão estava sendo apedrejado. Porque o próprio Paulo, quando ele era Saulo, ele ainda defendia a lei do olho por olho e dente por dente. Ele também acreditava que a lei mosaica era a lei suprema e que os cristãos e cristãs estavam pervertendo a lei, porque Jesus também havia pervertido. Pois Jesus não respeitava o sábado, tocava nos impuros, leprosos, pessoas com hemorragias, paralíticos, e ia curando, ou seja, devolvendo a dignidade a essas pessoas. A cura, para dizer, devolvia a dignidade. Então o próprio Paulo, o Saulo, ele arrancava, cortava, punia, porque na palavra cortar, amarrar, está todo um processo também de tortura, se nós vamos ver. O próprio Jesus, que é esse trigo, ele foi preso, amarrado numa coluna de madeira ou de pedra, e lá ele foi torturado, assim como o trigo é malhado. Uma vez se amacetava o trigo, ou seja, para sair dos cachos, não existiam as máquinas que nós temos hoje. Há todo um paralelo, até mesmo um dos padres da igreja, que não lembro muito bem o nome, me parece que é Clemente, que agora veio na minha, assim, aqui na minha mente também, que é importante depois pesquisar, ele vai dizer que Jesus é como se fosse o trigo moído, triturado, porque ele é flagelado. Meus amigos e minhas amigas, é muito importante para nós cristãos e cristãs percebermos então como que nós podemos, todos nós, enquanto comunidade, que se diz seguidoras e seguidores de Jesus, que nós possamos nos organizar e, no mesmo tempo, trabalhar a nossa humanidade. Como que faz falta, tanto nas comunidades, quanto nas sociedades, escolas, enfim, universidades, todos os campos. Processo onde nós possamos nos humanizar. E mais dentro da igreja. Na igreja, quando se fala, então, em nome de Jesus. Quando se fala o nome de Jesus, nós teríamos que ter esta preocupação, esta sensibilidade de perceber quem foi Jesus e sentir quem é ele para podermos superar as intolerâncias e as violências que nós temos ainda dentro da igreja, fora da igreja, na sociedade, e praticadas então por cristãos e cristãs. Aí cabe a nós, que nos dizemos então que somos seguidores e seguidores de Jesus, de perceber qual é a nossa missão. Por acaso, quando eu falo do joio e do trigo, eu não tenho as mesmas práticas intolerantes e violentas daqueles que eu chamo de joio? Afinal, quem é o joio? E quem é o trigo? Eu? Você? Afinal, veja, eu posso chamar o outro de joio e o outro pode me chamar também de joio. Porque dizer quem é joio e quem é trigo não cabe a nós. E aí, para ir concluindo, é importante percebermos que quando nós ouvimos ou lemos este relato, ou este texto, esta narração de Mateus ou da comunidade matiana, arrancar, amarrar, queimar, não está ou não estão, esses verbos não são colocados dentro da punição infernal. Não é a condenação de uma pessoa para o fogo do inferno, como se diz essa lenda. Mas sim é para nós fazermos um processo escatológico. E dentro da igreja, ou dentro da formação cristã, formação teológica, nós também estudamos a questão da escatologia. Na escatologia, o julgamento ele é feito por quem? Por Jesus. Ou seja, por Deus, por Abá.
esse Deus que é Pai, Paizinho, cheio de amor, cheio de afeto, que nos purifica por completo. E aí nós podemos entender, então, o que significa o purgatório. Purgatório não é um lugar que você vai depois da morte, mas para concepção teológica, dentro da escatologia, uma concepção reflexiva, nós vamos entender que escatologia é o processo de purificação do ser humano. O queimar é a purificação pelo amor de Deus ou de Jesus, que nos perdoa. E cheio de compaixão e misericórdia, então, nos salva. Nós acreditamos que todos nós somos possuídos pelo amor misericordioso para a salvação. E entendemos aqui, meus amigos e amigas, que essa salvação já começa no dia a dia da comunidade. Não só depois, porque os discípulos e as discípulas também precisam, vejam, entender a missão de Jesus para salvar pessoas que estão naquele mundo conflitivo, assim como Paulo vivia, no mundo violento, no mundo agressivo. Nada diferente do nosso mundo hoje. Então, como que nós podemos utilizar da boa notícia, do evangelho, da boa semente, para juntos vivermos como irmãos e irmãs, fazendo com que não haja separação, mas sim que haja a possibilidade de vivermos a tolerância e trabalharmos um processo de autoconhecimento, o meu conhecimento, eu próprio, e no mesmo tempo o autoconhecimento, que é eu conhecer melhor o outro. E assim juntos desenvolvermos caminhos de paz, de justiça, e aí irmos crescendo nesse processo de purificação contínua uns com os outros, melhorando, e que nós possamos nos corrigir, autocorrigir e no mesmo tempo autocorrigir, corrigir. Porque a comunidade é aquela comunidade. Na unidade fraterna, todos vivem a tolerância, o amor, a paz, mas no mesmo tempo vão se purificando, vão crescendo enquanto seres humanos. Porque nós não somos pessoas humanas concluídas. Nós vivemos num processo contínuo de humanização. Então, meus amigos e amigas, que Jesus de Nazaré nos ajude a entendermos o que é o joio e o que é o trigo. E como que nós podemos, humanamente, e junto com o Espírito do Jesus crucificado e ressuscitado, ir melhorando, ir iluminando as nossas sombras, para assim diminuir as violências e os sofrimentos humanos na comunidade e na sociedade aonde nós vivemos e convivemos. Que o Deus de Jesus de Nazaré nos abençoe e nos guie. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Um abraço a todos e a todas.